São muitas informações do mercado da bola. O Internacional se interessa por um zagueiro que atua no futebol mexicano e que fez sucesso no Atlético Mineiro. Entretanto, a negociação não deve ser facilitada pelo Pumas do México. Em relação a zagueiro, aquele que interessa ao Inter foi sondado e pertence ao West Ham da Inglaterra, Luizão, comentou através do seu empresário o sonho e a vontade de jogar no Internacional, praticamente deixando isto muito claro, do seu objetivo em jogar no clube gaúcho. A gente fala também a respeito do atleta emprestado pelo Inter e que deve retornar do empréstimo, podendo ter uma oportunidade no time principal a pedido dele mesmo, de ser observado pelo técnico Roger Machado. O empresário do volante Eric se manifesta e traça a concorrência dura que o Inter tem no momento por aquele que é o mais avançado reforço até o momento. Falaremos sobre os novos uniformes de treino que foram lançados pelo Internacional agora no final desta temporada. Esse é o Diário do Inter KTO desta quinta-feira, 12 de dezembro de 2024. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. Nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo desta quinta-feira. Eu começo trazendo uma informação do mercado da bola e da busca colorada por zagueiros, tá? Por zagueiros. A informação, ela é do repórter Valentim Furlan. O Valentim Furlan publicou em seu Twitter, ele que é repórter do Gol BR, do portal Gol, que o Inter procurou intermediários do zagueiro Nathan Silva, ex-Atlético Mineiro. Nathan Silva foi campeão brasileiro, campeão da Copa do Brasil com o Galo em 2001. Ele tem 27 anos de idade e foi vendido para o Pumas do México, onde ele já joga há algumas temporadas. Desde 2023 ele está no Pumas e não jogou muito por lá. O Inter buscou informações a respeito deste jogador. E é mais um zagueiro que entra na lista de atletas pretendidos, sondados, especulados pelo Internacional. O Nathan Silva também é do perfil que a direção procura em termos de jogador. Ele é um pouco mais baixo do que o Roger gosta de utilizar, ele tem 1,82 m, mas é um zagueiro que está, de acordo com o Valentim Furlan, está na mira também do Internacional. É mais um zagueiro que a gente pode colocar nessa lista, tá? Entretanto, a informação do próprio repórter aponta que o Pumas não vai liberar o jogador tão facilmente assim, tá? Ele tem agora, nessa temporada ele é titular pelo Pumas do México, tá? Ele tem 16 jogos e em função disso o Pumas não deve liberar ele tão facilmente. O contrato dele vai até metade da temporada de 2027 lá no México, mas é um jogador que está no raio de ação do Internacional, está sendo prospectado pelo Inter de alguma maneira, tá? Na busca por zagueiros, a gente já falou aqui, já reagiu a lances inclusive do Luizão. Zagueiro que surgiu muito bem no São Paulo, tem 22 anos de idade, joga no West Ham da Inglaterra, apesar de jogar pelo time B do West Ham e não pelo time principal. O empresário do jogador, que é o Wagner Trentin, conversou com o nosso colega Juliano Machado, que está hoje no Revista Colorada. E nessa fala, o Wagner Trentin deixou claro o desejo do Luizão em jogar no Internacional, tá? De acordo com ele, é um sonho jogar no Inter. Quem não quer jogar no Internacional? Se a proposta chegar, a gente iria correndo. Basicamente o que falou o Wagner Trentin, empresário do Luizão zagueiro. O Inter faz uma análise ainda em cima do jogador, tá? Não é certo que o Inter vai investir neste jogador. Ele está no raio de prospecção. É um dos zagueiros que se estuda fazer uma proposta. Pela facilidade que se entende de fazer essa negociação, a questão tá mais pro Inter definir se quer ou não esse zagueiro de 22 anos de idade, que não teve tantas atuações, tanto destaque assim no futebol inglês como ele esperava, tá? Dito isso, avançando na pauta, uma outra informação importante envolve o atacante Gabriel Barros, tá? Gabriel Barros tem 23 anos de idade e ele pertence ao Internacional e foi emprestado. Ele foi emprestado para dois clubes
do futebol brasileiro. Inicialmente ele chegou a ser emprestado pro Avaí, depois ele foi pro Atlético Goianiense, depois ele acabou indo para o Avaí, tá? Onde ele está atualmente. O contrato dele de empréstimo se encerra agora no final dessa temporada. E o Gabriel Barros fez um pedido para a direção colorada. E o pedido é de ser observado pelo técnico Roger Machado. Gabriel Barros quer jogar no Inter na próxima temporada. E ele entende que pode render, que pode agradar ao técnico Roger Machado. Nessa busca que o Inter está por alguns pontas no mercado, ele entende que pode ser um ponta reserva. Ele é canhoto, pode jogar ali pelo lado direito, fazer a função do Tabata, por exemplo, e ele entende que pode jogar no time do Internacional. O que deve acontecer, tá? Ele volta de empréstimo e aí vai ser observado na pré-temporada pelo Internacional. Principalmente se não chegar nenhuma negociação, nenhum clube interessado nele. Existe uma grande chance dele ter um laboratório. E esse laboratório existe, que é o Campeonato Gaúcho. O Inter não deve, desde a primeira rodada, colocar um time com força máxima no Campeonato Gaúcho. E aí surge uma oportunidade para o Gabriel Barros ser observado pelo Roger, ser observado pelo elenco principal. É uma das possibilidades que devem acontecer. Ele volta de empréstimo agora do Avaí e será observado pelo treinador colorado, pelo departamento de futebol, para saber qual vai ser o seu futuro. Lembrando que isso aconteceu também nessa temporada de 2024. O Cudê observou e aí mandou ele por empréstimo porque entendeu que ele não seria utilizado no time principal. Ele vai tentar esse vestibular de novo, tá? Dito isso, eu quero falar agora sobre aquele jogador que é o mais avançado, tá, dos atletas na mira do Internacional. Eu falo do volante Eric, de 27 anos, a gente tem falado bastante dele aqui há alguns dias, tá? O André Curi, que é empresário do Eric, tem se manifestado, tá, com a imprensa procura ele tem falado sobre o Eric, principalmente nessa quinta-feira. E as informações trazidas pelo André Curi apontam, primeiro, que o destino do jogador está aberto, não está definido aonde o Eric vai jogar. Sim, o Inter fez uma proposta, sim, o Inter está na briga, mas o Inter tem concorrência dura. O Inter tem a concorrência do Botafogo e o Inter tem a concorrência do Santos, de acordo com André Curi, tá? O Santos, inclusive, teria oferecido o atacante Guilherme na troca pelo Eric. Tá, o Santos daria o Guilherme para o Atlético Paranaense e receberia o Eric e daria mais uma grana também em troca deste jogador. O Inter fez uma proposta parecida, daria o Baralhas, receberia o Eric e daria também o Inter mais uma quantia em dinheiro. O que mostra que a concorrência, de fato, ela tá grande. Mas é muito parte desse jogo, é importante que eu diga aqui, que o empresário do Eric use essas informações de sondagens de outros clubes interessados, o Botafogo, por exemplo, que é o grande clube da temporada interessado, para valorizar o jogador, para conseguir um salário mais alto, para conseguir uma proposta um pouco mais atrativa. É comum esse tipo de coisa, tá? No bastidor, é um jogador que está avançado, porque o Atlético Paranaense já resolveu que vai liberar o jogador e o Inter quer o jogador. E ele gostaria de vir para o Inter. É uma questão de fechar as pontas desse negócio. E o André Curi diz agora que coloca alguns concorrentes nessa história, o que pode, enfim, aumentar o preço do jogador possivelmente ali na frente, tá? Por último, eu quero falar sobre os novos uniformes de treino lançados pelo Internacional. A nova linha de treino para a temporada de 2025 já foi lançada pelo Inter, divulgada em várias fotos de jogadores do Internacional nesta quinta-feira. Ficou bem bonito, um uniforme branco, uniforme preto. Já deve estrear na pré-temporada de 2025, que vai acontecer no CT Parque Gigante. O Inter não deve fazer nenhum retiro em outro lugar, não. Vai fazer toda a pré-temporada no CT Parque Gigante, trabalhando com já esta roupa nova, e já está à venda também no site do Internacional, nas lojas da Adidas, o bonito uniforme de treino para a próxima temporada. Para fechar, gente, vamos falar aqui de KTO, tá? Sexta-feira, a gente não tem mais futebol brasileiro em andamento, mas a gente tem jogos pela Europa. Por exemplo, na Bundesliga a gente tem Freiburg e Wolfsburg. Odd do Freiburg 2.14. Pela Série A italiana, Empoli e Turino. Odd do Empoli 2.62. E a gente tem pela La Liga, Real Valladolid e Valência. Odd do Valência 2.45. Joga na KTO com responsabilidade. A KTO é um site para tu te divertir, proibido para menores de 18 anos, porque apostas podem fazer com que tu percas dinheiro. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações, que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!